Saudações e bem-vindo. A cada 20 de março, o mundo celebra o Dia da Saúde Oral. E este ano, portanto, neste 2021, não foi exceção e Moçambique juntou-se a esta iniciativa de nível mundial. Convidamos hoje a médica Sheila Xavier, especialista nesta área, para 2 dias de conversa sobre a saúde oral. Doutora Sheila, sempre bem-vinda à família Mídia Mais. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de poder falar desse dia. Qual é o entendimento que podemos ter do conceito saúde oral? Bom, a saúde oral como tal é a ausência de doenças como a cárie dentária, que é o buraco na boca, a gengivite, que é o sangramento na boca, e alguns cancros que costumam aparecer na cavidade oral. E o que se pretende alcançar com a celebração mundial do Dia da Saúde Oral a cada 20 de março, como foi neste 2021? Dizer que o lema deste ano foi "Tenho orgulho da sua boca". Neste dia nós temos que o objetivo é sensibilizar toda a população, governo, sociedade civil, comunidade, alunos, pais e encarregados de educação sobre a importância de manter uma boca saudável. Divulgamos os hábitos saudáveis, divulgamos a prevenção, divulgamos tudo que há de novo em relação à nossa saúde oral. E quando se fala da saúde oral, também se fala da saúde dentária. Qual a diferença entre os dois conceitos? Quando se fala de saúde dentária, é mais específico para o dente, enquanto que quando a gente fala de saúde oral, é mais abrangente. Nós falamos do dente e os seus anexos, que são a língua, a bochecha, as gengivas, a orofaringe também. Algumas leituras nos fazem saber, levam-nos ao conhecimento de que a saúde oral está entre as doenças crônicas mais comuns a nível do mundo, sendo que cerca de 90% da população mundial tem a grande probabilidade de viver de enfrentar o problema da saúde oral. Entretanto, pouco se fala sobre a saúde oral, exceto quando chega 20 de cada março. Qual será a razão? Dizer que a saúde oral faz parte das doenças negligenciadas. Negligenciadas? Sim, porque é uma doença de um curso lento, então não se tem muita atenção a ela. E durante muitos anos, a percepção que nós temos é que o dente está a doer, nós vamos tirar e de princípio vai nascer o outro dente. Então o que nós temos feito é explicar aos encarregados de educação que nós temos só 2 dentições. A primeira, que é aquela que temos na infância, e a segunda que temos a partir dos 6, 7 anos até aos 18 anos, que nasce o último dente. Então, enquanto a criança não aparecer com dor ou com a bochecha inchada, mesmo com o dente furado, a pessoa fica em casa sem ir ao hospital tratar do dente. Mesmo alguns adultos só vão ao hospital se na noite anterior não conseguiram dormir. E dizer também que as políticas de saúde oral são difíceis de serem implementadas porque o programa Saúde Oral é muito caro. É muito caro, os instrumentos, os consumíveis são extremamente caros e também praticamente trabalhamos sem parceiros e só temos apoio do orçamento do Estado. E como nós sabemos, nunca é suficiente para nós conseguirmos implementar e divulgar todas as atividades que nós temos preparadas e programadas. A doutora Sheila fala de 3 ou de 2 detenções, portanto, de 2 fases, portanto, em que o ser humano consegue adquirir dentes que vem na fase infantil e depois na fase adulta. Mas podemos encontrar uma terceira que é artificial. Sim. A terceira fase é essa que a terceira dentição é essa que nós aconselhamos sempre que o adulto ou o adolescente perde um dente. Então nós sempre aconselhamos a substituir, porque é importante que nós tenhamos a dentição completa, que é para equilibrar na mastigação. Em que fase é que é mais severo o problema de saúde oral? É na fase infantil, nas crianças ou já na fase adulta? Nós temos feito
afirmar com certeza, nós primeiro tínhamos que fazer um estudo daquilo que está a acontecer aqui na nossa cidade de Maputo, até no nosso país. Das atividades que nós temos feito no nosso dia a dia, visitando as escolas, fazendo rastreio nas crianças, nós podemos verificar que as crianças têm tido problemas de cárie dentária. E podemos verificar que também são as crianças da zona urbana em relação à zona periurbana. Mas não são dados que nós podemos confirmar porque nós não temos estudos que é para nós suportarmos essas evidências. Nós falamos baseando em algumas atividades que nós chamamos de saúde escolar, que é para fazer o despiste dessas crianças e vermos qual é a situação da sua cavidade oral. E depois também temos poucos casos de adolescentes que têm também problemas de cárie. Se bem entendo, doutora, a população urbana é propensa a problemas de saúde oral, diferentemente da população que está na zona periurbana ou na zona rural. Sim, porque eles estão mais expostos aos açúcares. Digo, por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos aqueles vendedores ambulantes e depois em algumas escolas também temos cantinas onde vendem aquilo que nós chamamos de açúcares baratos, que são aquelas bolachas com creme, que são aqueles doces. Então, eles têm mais facilidades de comprar esses doces nessas escolas. Então, quando nós vamos fazer as nossas palestras, nós sempre aconselhamos aos encarregados de educação a prepararem lanche escolar. Mesmo nessas zonas periurbanas onde nós vamos fazer as palestras, nós já aconselhamos. Nós temos fruta da época, temos a mandioca, temos a batata doce. Então, nós temos que explicar às nossas crianças e incutir esses hábitos saudáveis para as crianças poderem levar um lanche saudável para a escola. Porque eles comem, por exemplo, a bolacha tem creme, comem o doce, mastigam. E na escola eles não têm acesso à escovagem. Então, eles ficam com os restos daqueles açúcares nos dentes e depois só têm acesso à escova quando voltam para casa. Então, a partir daquele momento em que o açúcar está em contato com o dente, o micro-organismo já está lá a fazer a sua função. Dizer que nós normalmente temos os organismos saudáveis na nossa boca, mas quando criamos situações, nós aumentamos a população dos organismos. Então, quando a população do organismo aumenta, é quando já começa a fazer o buraquinho e desenvolve a cárie. Então, é por isso que nós, para evitarmos que as crianças não comam bolo, não comam doces, nós sempre aconselhamos que as crianças comam essas sobremesas, esses rebuçados, esses doces, sempre depois das grandes refeições. Quais são as grandes refeições que nós temos? O almoço e o jantar. Por quê? Porque normalmente nós fazemos essas refeições em casa. Então, eu depois do almoço posso comer um bolo, posso comer uma bolacha, posso comer um doce rebuçado e depois terei acesso à escova e água para fazer a escovação. Ou então, depois do jantar, também posso comer, porque eu sei que antes de eu ir dormir, terei acesso à escova e uma pasta dentífica para poder fazer a higienização da boca. Diríamos que a população periurbana, a população rural, acaba tirando benefício do facto de viver uma situação de carência, porque não tem hábito de consumir os produtos que citou aqui, certamente que por incapacidade financeira para adquirir estes mesmos produtos, que já não acontece com uma parte também da população urbana, porque não são todas as pessoas que vivem nas cidades que têm a capacidade de adquirir para as suas crianças todos os dias os produtos de que falou aqui. Sim, não, dizer que as crianças da população periurbana não estão isentas de apanhar a cárie. Elas têm outros problemas do acesso à escova e à pasta dentífica. Porque também, além da alimentação... Este acesso até está limitado quando nos afastamos cada vez mais das cidades. Mas também há aqueles recursos naturais. Por exemplo, fala-se de mulala, da mulala, sim, Cá do Sul. Da Cá do Sul, sim. Essas crianças da região periurbana já têm... O problema já não é da alimentação, é da escovagem. Eles têm dificuldades de comprar a escova ou então de comprar a pasta dentífica. Então, isso também faz com que acumule a placa
bacteriana que é formada através dos restos de comida que nós vamos comendo, aquilo vai aumentando e também provoca a gengivite. Nesses casos, temos mais problemas de gengiva inflamada, temos mais problemas de mau hálito, por causa da deficiente escovagem dentária. Sim, pode-se usar a mulala também. Só que o problema da mulala é que faz uma limpeza mecânica. Quer dizer que a mulala só escova os dentes. Mas quando nós usamos uma pasta dentífica, além de escovar, estamos a nutrir o nosso dente. Porque a pasta dentífica tem lá o cálcio e o flúor, que ajudam a fortalecer o nosso dente. Então, eles vão ter problemas, vão escovar sim, mas vão ter falta dessa componente, que é o cálcio e o flúor. Podemos sim usar a mulala, mas sempre que possível temos que associar as duas coisas. Usar a escova com pasta dentífica e a mulala. E a pasta dentífica tem que ser sempre com flúor ou cálcio. Então, sempre que a gente for a comprar uma pasta dentífica qualquer, temos que ler aquelas letrinhas que às vezes nos dão preguiça, porque ali já fala da composição. Então, é importante nós perdermos tempo a ler aquela composição. Mas lá está também, acabamos enfrentando situações de publicidade enganosa. Dificilmente o fabricante vai dizer que o seu produto não tem aqueles condimentos. Vamos confiar, pelo menos ele pode não falar, mas vamos confiar que se está escrito é porque tem. Não temos outra solução a não ser essa de nós confiarmos, porque, por exemplo, nos outros países existe mais controle, nos outros países que a saúde oral está mais avançada, existe mais controle em relação às pastas, existe mais controle em relação aos refrigerantes, por exemplo. Eles é que doseiam a quantidade de açúcar que eles querem nos refrigerantes, mas porque o nível lá de coordenação entre a saúde oral e os outros ministérios está avançada. Então, aqui nós aceitamos o que aparece, então só temos que confiar. Se eles dizem que na pasta dentífica tem aqueles componentes, então nós temos que confiar que tem e vamos usar. A negligência em relação à saúde oral, doutora, pela sua explicação, está a vários níveis. A nível das famílias, por puro desconhecimento ou por pura ignorância, mas também a nível governamental, quando fala, por exemplo, de ausência de recursos, porque esta é uma área bastante cara, os instrumentos usados custam muito dinheiro. Isso não deve justificar a atitude que nos leva a uma certa negligência em relação a uma determinada enfermidade, porque se formos a ver, no global, as outras doenças que citou aqui como sendo aquelas que atraem mais recursos, como HIV-Sida, e hoje a pandemia da Covid-19, acabam arrastando enormes investimentos. E em relação à saúde oral, até o investimento a fazer quase não chega a ser diário como se faz com o HIV-Sida e outras doenças, por exemplo. Dizer que não é exatamente negligência. Não, pode ser uma negligência não deliberada. Não deliberada, sim. Dizermos que o nosso governo... Sim, o politicamente correto. Correto, sim. Dizer que o nosso governo tem feito esforço, né, para a saúde oral, sim, porque, por exemplo, aqui nós na cidade de Maputo temos 7 distritos municipais e em cada distrito municipal nós temos serviço de estomatologia devidamente equipado, com cadeiras, instrumental e algum material que é para fazer as obturações dentárias. Apesar de ser caro, eles têm feito muito esforço que é para nós conseguirmos dar um serviço de qualidade à nossa população. E dizer também que houve um esforço também de montar um laboratório de prótese, por exemplo, no Hospital Geral de Mavalane. E estamos a fazer o esforço acrescido para montar outro no Centro de Saúde do Alto Maé. Então, como eu disse, é um programa muito caro, mas o governo tem tentado fazer a sua parte. E em relação à negligência da população, o programa também é de 2 anos esta parte, porque houve um aumento de recursos humanos, temos mais médicos, coisa que não tínhamos há muitos anos atrás, e técnicos também estão a ser formados. Nós temos aqui no Instituto de Infuleno um instituto médio, onde incluíram também o curso médio de técnico de estomatologia com laboratório devidamente equipado. E nós também temos feito muitas atividades de promoção, não só no dia 20. Desde que inicia o ano, existem equipes, através do programa de saúde escolar, que entra em quase todas as escolas da cidade de Maputo
e fazemos palestras. Fazemos palestras às criancinhas, porque chegou-se à conclusão que a criança é um bom veículo de transmitir a informação. A criança está inserida na comunidade, a criança vai levar a informação para os irmãos e para os pais que estão em casa. Então nós entramos nas escolas, fazemos muitas palestras, vamos aos mercados agora. Temos também organizado programas de palestras nas empresas, que é para explicar o que é a saúde oral, a sua importância. E que, apesar de... E falamos também da associação da saúde oral com outras doenças, por exemplo. Todos os doentes que têm problemas cardíacos é obrigatório primeiro passarem pelo dentista, porque as bactérias saem da boca, passam pelas veias e artérias e vão até o coração. Então, todos aqueles que têm... Temos associado também as infecções da HIV, algumas começam com sinais na boca, a pessoa vai várias vezes à estomatologia, tem lesões que nunca passam. No fim, o que a gente descobre? Afinal, é um HIV positivo. E aquele equipamento é partilhado? Não, mas o equipamento é esterilizado. Nós, na estomatologia, temos vários tipos de equipamentos. Temos aqueles equipamentos que são descartáveis. As luvas, as seringas, algodão e não sei o quê. E temos os ferros. Os ferros nós não temos como serem descartáveis. O que acontece é que os ferros são de uso único. Uma pessoa, um ferro e depois no fim temos o processo de esterilização a 100 graus, que é para depois ser usado no dia seguinte ou por uma outra pessoa. Na cidade de Maputo, apesar da evolução que a doutora destaca aqui, assistimos a muitas situações de muitas pessoas que vão ao hospital em busca de tratamento, portanto, quando tem problemas de dente, e entretanto, na maioria dos casos, as pessoas acabam voltando, porque quando lá chegam, o número de pessoas que foi estabelecido para serem atendidas naquele dia já está completo, as pessoas madrugam no dia seguinte, acontece exatamente a mesma coisa. O que justifica esta limitação no atendimento a pessoas que buscam alguma ajuda quando têm problemas de dente? Primeiro explicar que nos serviços de estomatologia não há limite de atendimento ao doente, não, de se consulta. Eu for agora estar numa avalanche, eu não consigo ser Não, atendido. deixa eu explicar. De consulta ao doente, ninguém é mandado voltar. E dizer que o que pode estar a acontecer é que a pessoa chega lá e diz: eu quero tirar dente. Ou quero extrair dente. Sim, mas não é assim que deve ser. A pessoa tem que chegar, tem que sentar e dizer: eu estou com dor de dente. Que é o que a gente faz nas outras consultas. Costuma chegar e dizer: a minha cabeça está a doer, eu vim cortar a cabeça. Não. A minha mão está a doer, eu vim cortar o braço. Não. A pessoa chega e diz: eu estou com uma dor no dedo, eu estou com uma dor no braço. E o que o médico faz? Manda ele fazer uma bateria de exames, que é para tentar chegar a um diagnóstico e dar o tratamento correto. Então, a nossa população não está habituada a isso. Eles chegam e dizem: eu vim tirar dente. Nós dizemos: não, nós aqui não tiramos dente. O senhor vem à consulta de estomatologia, que é assim que tem que ser. Toda a gente tem que chegar e dizer: eu vim à consulta de estomatologia. E a pessoa chega lá e vai ser observada. Vai ser observada e vai ser feita o diagnóstico. O diagnóstico pode ser rápido ou então pode levar tempo e a pessoa é solicitada a fazer um raio-x. E a pessoa fica zangada. Eu vim tirar dente. Tá bem, mas antes de tirar o dente, nós temos que fazer aquilo que são os procedimentos normais numa consulta de estomatologia. Observar, mandar fazer raio-x, voltar e nós confirmarmos qual é o seu diagnóstico. E depois de nós confirmarmos o diagnóstico, aí nós podemos decidir: é para tirar naquele dia? É para medicar? É para tratar? Então, só depois disso é que nós podemos tomar uma decisão. E às vezes, nem sempre é aconselhável a fazer a extração no mesmo dia. Por quê? Porque aquele dente pode estar infectado. Às vezes é uma infecção que nós a olho nu não conseguimos ver. A infecção está na raiz. E o que acontece? Quando a infecção está na raiz, a anestesia às vezes não pega. E o que acontece? Quando a pessoa insiste porque quer, ouvimos gritos. Ai, não me deu bem a anestesia.
Ah, ainda está a doer. Ah, aquela médica não está a me tratar bem, quer me tirar enquanto a anestesia não pegou. Então, para evitar essas coisas todas, nós temos um procedimento, que é esse, que às vezes as pessoas não entendem e dizem, ah, a pessoa me despachou. Ou às vezes nós medicamos e marcamos o dia da extração, depois nós sabemos que aquela infecção está controlada e a pessoa sai, deita fora no primeiro lixo, deita fora a receita e vai embora. Diz, ah, ali não estão a tirar dentes ou ali não me tiraram dentes. Então, às vezes, é a maneira como a mensagem chega. Porque às vezes a gente não tenta perceber, mas ok, mandaram-te voltar, o que aconteceu? Será que da porta lá disseram volta, 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 não queremos atender? Eu não creio que seja isso. Esse é um ponto. O outro ponto, que como eu lhe disse, aqui na cidade de Maputo, nós, nos 7 distritos municipais, nós temos serviços de estomatologia. Aqui no Canfumo, temos serviço de estomatologia no Centro de Saúde do Porto, no Centro de Saúde do Alto Maé. No distrito de Xamanculo, nós temos no Centro de Saúde do Espamanine, temos no Hospital Geral Zé Macão, temos no Hospital Geral de Xamanculo. No Centro de Saúde de Camavota, temos no Albazine, temos no 1 de Junho, temos no Hospital Geral de Mavalane. No Campo Buquana, nós temos no Centro de Saúde de Zimpeto e temos no Centro de Saúde de Bagamoyo. Catembe, temos no Centro de Saúde da Catembe, Inhaca, temos no Centro de Saúde de Inhaca. Mas uma pessoa pode sair de Inhaca, de Catembe, desculpa, atravessar a ponte e ir ao Centro de Saúde do Alto Maé. Uma pessoa pode sair, por exemplo, de Guava, mas deixou o Centro de Saúde de Albazine, deixou o Centro de Saúde 1 de Junho, para fazer a extração, por exemplo, no Centro de Saúde do Alto Maé. O que acontece? É obrigado a acordar às 4 para se beneficiar desse tratamento. Então, o que leva as pessoas a terem estas opções em detrimento, portanto, dos locais mais próximos da sua casa? Alguns é por falta... Bom, eu costumo fazer consultas, então, da percepção que eu ouço das pessoas, uns, é porque eu estava a trabalhar aqui, então pedi para sair, enfim. Outros, é porque fui recomendado. Outro, é porque aqui é mais perto, desci do Chapa e vim para aqui. Mas pronto, nós como não temos políticas em relação a esse assunto, se a pessoa vem de Guava e quer ser atendida no Centro de Saúde do Porto, nós temos que receber. A doutora nos citou uma das justificações mais comuns, que tem a ver com o mau atendimento. Sim. Também dizem, lá não citou por não. Acho que passou. Outros dizem, mas é porque lá não me atendem bem. É porque lá só estão a dar receitas. Às vezes até dizem, lá não estão a extrair dente. Eu digo, não, isso não é verdade. Às vezes quando estou ali perto eu ligo. Até ponho no loudspeaker. Colega, o que é que se passa aí no Bagamoyo ou sei lá, no Zimpeto? Não se passa nada, doutora. Nós estamos a trabalhar. Então, as pessoas têm várias justificações para várias situações. Nós, por exemplo, nos centros de saúde, nós temos gabinete do utente, temos linhas verdes, temos contactos ali disponíveis. Se a pessoa se sente maltratado, pode usar uma dessas vias para manifestar a sua insatisfação. Pode dizer, eu estou aqui na consulta, mandaram-me voltar, por exemplo. Nós todas as semanas fazemos levantamento de queixas ou denúncias do gabinete do utente e nunca encontramos essa informação. Pelo menos da estomatologia não encontramos. Mas quando a gente sai na rua, porque não estão a atender, porque mandaram voltar. Então, o que está a acontecer? Porque a pessoa também pode denunciar. Pode dizer, eu venho daquela porta, não estou a ser atendida. Eu cheguei, mandaram-me voltar. Nós temos a figura da enfermeira-chefe, que eles podem se dirigir ao gabinete, temos o diretor clínico, temos o diretor da unidade sanitária, temos essas linhas verdes, temos caixas de recomendações que são abertas, as caixas de recomendações, para ver o que tem lá. Temos livro de recomendações. A pessoa não precisa descrever o nome do profissional. Ou até pode ir lá e dizer, foi esta pessoa que me mandou voltar. E a pessoa vai ser chamada. Na próxima consulta? Não. Depois ele pode ir a um outro sítio, ser atendido.
pode ser atendido numa outra unidade, ou pode voltar ali e voltar a ser atendido por esse profissional, porque esse profissional, se já sabe que o superior está de olho nessa pessoa, não vai querer cometer. Mas esta consciência já não há no doente, até é capaz de dizer que senão a próxima me mata. Não. Que ele tem todos os instrumentos. Doutor, e a questão da educação comunitária? Sim. Para se ultrapassar estes problemas, onde é que fica? Então, dizer que o nosso governo apostou a população muito. Precisa de ser educada. Sim, sim. O nosso governo apostou muito, tem apostado na educação comunitária, tanto existe um programa específico que trata desse assunto das palestras, atividades de campo. Eles têm planificadas várias atividades nos mercados, sempre que há feiras, bom, agora já não há feiras, mas quando havia feiras de saúde, eles estavam lá presentes, palestras na comunidade, e também esses programas em que nós somos convidados, rádio e televisão, nós sempre aproveitamos que é para deixar lá um pouco de informação acerca da saúde. E tem feito em várias línguas. Normalmente nós temos os comitês de saúde. Os comitês de saúde é composto pela população do bairro que vive nas redondezas dessa unidade sanitária. Então, eles é que trabalham com a saúde. Temos ativistas também que são formados, que é para eles ajudarem a difundir a informação da saúde. Nas escolas secundárias, nós temos os alunos que são ativistas, que eles ajudam a fazer palestras. Antes fazia essas palestras na concentração, antes do hino nacional, antes das crianças dispersarem. Nas escolas secundárias, por exemplo, tem cantinhos, onde o aluno pode ir lá e obter alguma informação. Nas escolas primárias não tem cantinhos, mas tem esses meninos ativistas que, antes da pandemia, eles davam palestras na concentração aos seus alunos. Porque em cada escola, por exemplo, nós temos professores responsáveis de saúde e higiene. Esses professores são formados e são capacitados. Então, a nível da escola, tem essa componente. Então, a nível da comunidade, temos as mamães, os papás, né, do Comitê de Saúde, porque é uma equipe multidisciplinar, onde eles são a nossa voz em termos de saúde na comunidade. Quais são as grandes causas da saúde, dos problemas decorrentes da saúde oral? Da saúde oral. Então, os problemas, além da falta... Para além dos açúcares. Dos açúcares, sim. É a falta de informação. Sim, quando a pessoa não tem informação, então não tem como se prevenir. E falta de escovagem regular do coiso, da cavidade oral. E a má alimentação, má disciplina alimentar. É por isso que a saúde oral também anda muito com a equipe de nutrição. Sempre que vão a uma atividade, tem que levar a equipe da nutrição por causa dos maus hábitos alimentares. Aí estamos a dizer o que é que não podemos comer, o que é que devemos evitar, ou o que é que devemos comer menos para garantir uma boa saúde oral. Então, dizer que tudo aquilo que é saudável nós temos que comer. Nós na nutrição temos, sim, doseando, temos aquela pirâmide dos alimentos energéticos, alimentos que dão força e alimentos protetores. Então, isso também funciona na saúde oral. Nós temos que comer, por exemplo, muita fruta. Muita fruta é muito bom. E não o risco de adquirirmos açúcares aí? Não, são açúcares naturais. Os açúcares naturais são mais saudáveis do que os açúcares fabricados. Então, se nós, por exemplo, habituarmos a criança que, em vez de levar bolachas, leva banana, leva maçã. Maçã é até muito cara. Nós vamos falar daquilo que é a nossa fruta da época. Porque aqui no nosso país nós temos sempre frutas da época. Até abacate a criança pode levar numa tigelinha, cortada ao meio, chegar na escola a comer uma banana, uma laranja, uma tangerina também. E nós gostamos muito dos doces, bolos, pudins. Então, nós não estamos a dizer que não podemos comer, mas temos que comer com moderação. Temos que comer com moderação. Nas doenças que têm a ver com a saúde oral, encontramos algumas situações que têm a ver com questões hereditárias? Ainda não está muito claro se existe uma hereditariedade
em relação à saúde oral. Não existem estudos concretos que confirmem que existe uma hereditariedade, mas nós temos acompanhado histórias de uma família em que o pai, depois os filhos, têm problemas de saúde oral. Então, nesses casos, nós temos que ter um pouco mais de atenção. O pai sofreu de problemas de dente, então eu tenho que me cuidar. Tenho que ir regularmente ao dentista, não esperar ter dor. Basta eu achar que mudou o ano, então vou lá, sentar na cadeira do dentista e dizer que quero uma consulta. Mas ainda não está claro e não existem muitos estudos que suportem, mas existem histórias familiares, onde o pai diz, eu tive problemas do dente, o meu pai também teve, ou o meu pai morreu com a dentição completa, eu também não tenho nenhum problema de dente. Então não está muito claro na literatura se é hereditária ou não. Qual é a relação que há entre a saúde oral, neste caso dentária, e gravidezes? Porque é comum ouvir na sociedade que uma determinada mulher, sempre que vai dar o parto, perde um dente. Tem que extrair um dente. Bom, são mitos, a ciência explica. Bom, a ciência também não tem nada documentado em relação a essa relação, cada gravidez, uma extração dentária. O que nós sempre aconselhamos quando as pacientes chegam ao nosso consultório é que a mulher já tinha essa condição na boca. E quando ela está grávida, está mais sensível. Então, é nessa altura em que o dente que já tinha buraco na boca começa a doer. Então, ela, dependendo da situação do dente, pode extrair ou pode voltar a tratar. É por isso que nós sempre aconselhamos, porque o dente a cárie dentária é uma doença silenciosa. Ela começa lá com uma mancha, com um buraquinho que não dói. Então, de repente, nessa fase, a mulher pode engravidar. E quando engravida, a mulher está sensível, então começa a ter esses incômodos. Portanto, é que às vezes tem intolerância até à própria pasta dentífica, escova com deficiência. Então, aquele dente que já estava lá com uma cárie inicial, se a escovação é deficiente ou então inexistente, até descobrir qual é a pasta dentífica que lhe cai bem, a cárie está a evoluir. Então, chega a uma fase que às vezes fica insuportável e já não dá para extrair. Então, é por isso que, de princípio, as gravidezes deviam ser programadas, mas nem sempre é possível isso, às vezes há acidentes. A mulher devia fazer um check-up, um exame geral a partir da boca e todo o organismo e depois para programar a sua gravidez. Aí havia de descobrir que afinal tem alguns dentes com problemas, porque isso tem acontecido. Às vezes a pessoa chega e diz, eu estou com um buraco nesse dente ou estou com dor. E a gente depois diz, não, além desse dente, tu tens este dente por tratar. E a pessoa diz, mas eu não sinto dor, eu não sinto nada. Nós temos, pois, é nesta altura que não sente nada que deve tratar esse dente, porque assim evita ter que perder. Nós fazemos um tratamento e nunca vai ter problemas nesse dente. Então, em relação à mulher grávida, provavelmente seja isso que esteja a acontecer. Ela já tinha a condição antes, mas quando fica grávida, a condição piora por vários motivos, sensibilidade, às vezes intolerância à pasta dentífica, ela não consegue escovar, porque cada vez que mete a pasta dentífica, principalmente no início da gravidez, quando põe a pasta dentífica, fica logo com reflexos do vômito. Mas o tratamento de dentes custa muito caro, doutor, e muitas pessoas são obrigadas a recorrerem às clínicas privadas, porque aquele tratamento quase que não há no setor público. Sim, então dizer ou se é seletivo. Eu preciso de ter um determinado nome para poder aceder ao tratamento. Não, não é verdade, não é verdade. Isso não é verdade. O que acontece é que a maior parte da população chega tarde aos nossos serviços. Mas eu posso fazer o mesmo tratamento no setor público que exatamente. Que me é proporcionado no setor privado, mas mediante um bom pagamento. Não é verdade. Até por isso que eu digo que, por saúde oral ser muito caro, o governo tem feito o seu esforço, mas os medicamentos são caros. O que acontece é que eles conseguem, mas numa quantidade reduzida.
Então, nós usamos os medicamentos e depois acabam naturalmente. E mas tem que definir prioridades, quem precisa mais naquela altura, quem precisa menos, em função do estado da pessoa. Mas dizer que nós, em todos os centros de saúde que eu citei anteriormente, estão preparados para fazer esses tratamentos e fazem. Porque não é nada confortável nós sairmos de casa para fazer extrações. Os dentistas não gostam de extrair dente, mas porque a população chega com o dente num estado avançado de degradação, que às vezes não dá para fazer nada, nós acabamos por fazer a extração. Mas não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é tratar. A mensagem que nós levamos para todo sítio onde nós vamos é: vamos tratar os dentes, vamos preservar o dente na nossa boca. Então, e ficamos satisfeitos porque de uns tempos a esta parte temos recebido pacientes que dizem: eu não quero tirar o dente, eu não quero perder o dente. Então isso já é uma vitória para nós, significa que há alguma mudança de comportamento em relação à população. E muitas vezes aconselham as pessoas, no lugar de extrair o dente, que tem algum furo, chumbar. Sim. Mas este processo deve ser renovado de tempos em tempos e tem o seu preço. Normalmente... Quando é que se determina que um dente com furo deve ser extraído e quando é que se determina que não deve ser extraído, deve beneficiar de tratamento? Então, é por isso que quando o doente chega à nossa consulta, nós temos que mandar fazer o raio-x, que é para nós medirmos a extensão da cárie. Normalmente, se a cárie já atingiu as raízes, existe tratamento sim, mas é um tratamento mais demorado e de paciência. E para nós fazermos esse tratamento em que a cárie já atingiu a raiz, temos que ver a condição do doente. Se o doente é uma pessoa cuidadosa, se o doente é uma pessoa que escova bem os dentes, se é uma pessoa que, quando nós aconselhamos, recebeu bem, então esse doente é elegível para fazer esse tratamento que nós chamamos de tratamento de canal. Mas se vemos que o doente não é elegível, por exemplo, ele vive muito longe, depois começa a apresentar, vive em Guava ou em Boane, por exemplo, começa a apresentar dificuldade de chapa, ou porque diz que trabalha no serviço dele, tem dificuldade de pedir dispensa, e nós vemos que o paciente não é cooperativo, não vai cooperar, nós vamos marcar as consultas e ele não há de vir, então aí nós acabamos por extrair. Mas é no último caso. Mas se o doente aparece a tempo, então nós conseguimos salvar o dente, fazemos o tratamento. Em relação a repetidas vezes, também não é verdade. Se nós formos a fazer um inquérito, há pessoas que fizeram tratamentos que estão com chumbos há 10, 15, 20 anos. Às vezes aparecem só para trocar a cárie, para trocar o dente. Então nós recomendamos sim, porque o dente fica mais tempo. E quanto mais tempo o dente ficar na cavidade oral, melhor para a função mastigatória. E quando a pessoa não tem outra hipótese que não seja conviver com prótese dentária, de ponta a ponta, fica a mesma pessoa do ponto de vista de saúde ou alguma coisa se perde na saúde da pessoa? Sim, então quando a pessoa vai perdendo os dentes, nós temos uma grande articulação na face, que é a articulação temporomandibular. Então, à medida que nós vamos perdendo os dentes de um ou do outro lado, nós sobrecarregamos essa articulação. E, passado alguns anos, nós vamos começar a ter dores. Então, esse é um dos efeitos a longo prazo. O outro efeito também são problemas do estômago, porque o estômago foi feito para receber alimentos devidamente triturados, que é para facilitar a digestão. Então, se nós não temos dentes completos, se nós não temos dentes, então isso influencia também no nosso bem-estar. E também temos a estética, que eu não falei da estética, mas a estética também é importante. Sobretudo para as senhoras. Para os homens também. Para os homens também. Os homens não se preocupam tanto com esta questão de estética. Mas aquilo que é importante, o Sistema Nacional de Saúde garante. Agora, existem mais tratamentos mais específicos, como implantes, como aparelhos ortodônticos. Nós temos alguns especialistas formados em ortodontia no sistema, mas ainda não temos material para poder fazer essa atividade. Mas aquilo que é importante e funcional, que é prótese, e fazer os tratamentos,
fazer as extrações nos casos agudos e graves. Isso nós estamos preparados para fazer e convidamos a todos a visitarem os nossos serviços. Mas não visitem no estado avançado, ou porque ontem não consegui dormir, então amanhã de manhã às 5 eu vou à estomatologia. Não. Ponha na sua agenda que todos os anos, no mês de junho e de setembro, eu vou ao dentista para fazer um check-up. E aquela questão de hálito que causa desconforto a todas as pessoas que estão à nossa volta? Sim, então o mau hálito também tem vários fatores. Quando a pessoa chega às nossas consultas e diz que está com problemas de mau hálito, nós temos Não, mas a pessoa como tem não sente. Quem sente é quem está na zona perfeita. Sim, sim, normalmente é assim. Aquele que chega e diz que Mas tem, à vontade, tá? não Se tem. ele sentisse, era capaz de Sim. não abrir a boca ou nunca Sim. viste. Agora, aquele que tem, realmente não sente. Então, é preciso, assim, de uma maneira delicada, a pessoa aproximar-se e falar sobre esse problema. Tem vários fatores. Um dos fatores pode ser na cavidade oral, outro fator pode ser problemas de sinusites, outro problema pode ser mesmo do estômago. Então, quando eles nos chegam à consulta, nós primeiro vemos aquilo que é da nossa área. Investigamos a boca exaustivamente. Se tiver cárie, vamos tratar. Se tiver tártaro, nós vamos fazer a limpeza da boca. Depois disso, se ele continuar, aí já temos que encaminhar as outras especialidades. Buraco na boca, que é a cárie dentária, provoca mau hálito, sim. Gengivite, que é o sangramento, quando a gente escova e vê ali sangue ao cuspir, também provoca mau hálito. Existem umas pedras, umas manchas esbranquiçadas que às vezes as pessoas têm ou ficam meio amareladas, também provoca mau hálito. Então, nesses casos, tem que se dirigir aos nossos serviços para tratar o dente ou então para fazer a limpeza. Sim, porque também escovar dentes é preciso saber escovar, não basta pôr a escova. Sim. Existem as técnicas de escovagem que nós temos falado muito, que são os movimentos circulares. Eu até esqueci de trazer um modelo, que era para exemplificar. Temos que fazer movimentos circulares ou então para cima, para baixo, devagar, que é para nós não lesarmos a gengiva. Porque as pessoas têm a percepção que tem que fazer com força, mas não é fazer com força até lesar a gengiva e para depois sangrar. Não. Tem que fazer devagar durante uns 20 segundos. As pessoas nem ficam 20 segundos, ficam 2 segundinhos e já está. Tem que ficar 20 segundos, e não esquecer de escovar a língua também. E passar o fio dentário, porque existem aqueles espaços interdentários que a escova não chega lá. Então, nós temos que usar o fio dentário. As pessoas gostam de usar palito, mas o palito aleja a gengiva. Então, temos que usar o fio dentário. Porque há uma técnica de escovagem, depois de uns anos, provoca uma retração gengival. Aquilo que nós vemos, às vezes, que a gengiva está um pouco em cima e depois ali naquela divisão, a pessoa começa a sentir arrepios. Diz, eu não tenho nenhum buraco, mas os meus dentes arrepiam. Então, quando a gente vai ver, é uma técnica de escovagem. E depois, para isso, não há solução imediata. A pessoa tem que controlar, tem que mudar a pasta, tem que continuar a fazer uma técnica de escovagem suave. E as cerdas, aquele tufinho da pasta dentífrica, da escova, não tem que ser rija. Porque as pessoas acham que não, tem que ser uma escova nova e rija. Não, aquilo aleja a gengiva. As cerdas das escovas têm que ser macias. E se a pessoa comprar uma escova dura, com as cerdas duras, tem que pôr na água morna para amolecer um bocadinho e fazer a escovagem. E há alimentos que quando consumimos, dificilmente podemos pôr a escova na boca porque sentimos um arrepio impressionante nas gengivas. Sim, são as pessoas que já têm essa predisposição da retração ou então têm um desgaste oclusal. Porque há pessoas que têm tiques nervosos ou têm stresses, ou então nós chamamos até de bruxismo, rangem os dentes. Então vai desgastando e depois de desgastar, a boca fica sensível. Então, quando a pessoa vai comendo alguns produtos ácidos e algumas bebidas também, então sente arrepios. Nesses casos, tem que descobrir o que é que lhe provoca arrepios e registrar. E quando é assim, tem que evitar.
Quais são os grandes programas que a cidade de Maputo tem para lidar com problemas da saúde oral? Bom, nós o que temos feito são, além das palestras, que é para mudança de comportamento, temos ido às escolas fazer o despiste precoce nas crianças e encaminhamos as crianças aos nossos serviços. Temos ido às empresas também fazer palestras e despistes e depois encaminhamos os funcionários aos nossos serviços, que é para se beneficiarem dos nossos tratamentos. E depois também temos feito marcações em blocos. Por exemplo, para os tratamentos, a pessoa não precisa madrugar. A pessoa vai lá, faz a consulta e depois nós marcamos a consulta, que é para a pessoa ir, porque nossos serviços funcionam das 7h30 às 15h30. Então, no período da tarde, antes das 15h30, nós fazemos os outros tratamentos que não sejam extrações, porque as extrações têm que ser feitas normalmente de manhã, que é para dar tempo à nossa colega lá para preparar o material e meter na esterilização, que é para dia seguinte estar preparado, que é para nós podermos atender os nossos utentes. Benedica Sheila Xavier foi a nossa convidada. Dissemos aqui e agora que a cada 20 de março o mundo celebra o Dia da Saúde Oral e neste 2021 não foi exceção. Moçambique juntou-se a esta iniciativa. Nós voltamos proximamente com mais um tema de debate, sempre sempre ligado a questões de atualidade.